Olá pessoal, meu nome é Rodolfo, sejam bem-vindos de volta ao canal do Centro Espírita Allan Kardec, aqui no YouTube, Centro Espírita Allan Kardec de Porto Velho, Rondônia. Nós estamos aqui no nosso ciclo de palestras virtuais durante o período da pandemia e o nosso tema de hoje é A Felicidade Não é Deste Mundo. Estamos acompanhando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 20. Estamos aqui revisando as passagens de Jesus no Sermão das Montanhas, o Sermão das Bem-aventuranças. E o nosso tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos, nesse item específico sobre a felicidade. Jesus diz o seguinte, vamos dar uma relembrada rapidinho lá então. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Estamos lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4 a 6 e 10. O Espiritismo nos dá um panorama bastante claro com relação ao que nós podemos esperar da felicidade neste mundo ou em qualquer outro. O importante aqui, nesse momento em que todos nós estamos passando por dificuldades coletivas, o planeta inteiro está passando por dificuldades agora, é compreender um pouco melhor a descrição que o Espiritismo faz para cada um de nós das nossas perspectivas de felicidade. O que devemos esperar? Jesus, quando se referiu ao reino dos céus, não estava se referindo às expectativas que nós deveríamos colocar de alcançar algum lugar localizado geograficamente, seja na Terra ou fora dela, onde a felicidade pudesse estar nos esperando. Jesus estava se referindo às dificuldades que nós enfrentamos para encontrar a felicidade como um estado de espírito em nós mesmos. Esse é o primeiro ponto sobre o qual nós devemos nos deter. Naturalmente, o discurso do mestre era um discurso voltado para uma multidão de pessoas muito heterogênea, muita gente sofrida, passando por enormes dificuldades. Muita gente neste planeta vive, a imensa maioria das pessoas neste planeta, vive atravessando profundas dificuldades todos os dias. Neste momento agora, inclusive, onde ontem havia comida, já não há. Existem pessoas que você está encontrando pelas ruas, por exemplo, pedindo comida onde talvez não estivesse ontem, porque com restaurantes fechados, bares fechados, lanchonetes fechadas, sem distribuição de sobras, por exemplo, elas não têm nem o que comer. Você não as via pelas ruas. Elas eram invisíveis para você. E agora elas estão na porta dos seus carros. Em momentos assim, parece que o sofrimento vem para as ruas, sobe e nos abraça de forma mais intensa, lá fora e aqui dentro. Todo mundo muito preocupado com a doença, com as perspectivas de futuro, com a economia. Esse sentimento coletivo faz brotar ainda mais forte aquela visão de que o mundo material é, por natureza, ruim. Ele é, por natureza, um local de infelicidade. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que nós arrastamos com o tempo. Por quê? Bom, quem somos nós? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, criados para evoluir e encontrar a felicidade à medida que nós aprendemos determinadas lições. À medida que aprendemos essas lições, as leis morais da vida, da natureza, nós somos capazes de superar os obstáculos que nós mesmos vamos colocando para alcançar a felicidade. Sobretudo, o tipo de vício ou de imperfeição moral que faz com que a gente, sendo orgulhosos, egoístas, profundamente materialistas, a gente se perca na busca dos objetivos de vida. Esse é o ponto primordial. O que nós esperamos alcançar da vida? Imaginemos aquela multidão procurando o mestre. Aleijados, famintos, perseguidos, pobres, pessoas muito pobres, outros, pessoas com dinheiro, com bens materiais, mas infelizes nas suas relações afetivas, pessoas sofrendo com doenças, pessoas com desilusões, tanto com o mundo político, o mundo afetivo, quase insuperáveis. Todas elas identificáveis por um profundo sentimento de desolação, de desesperança. O que Jesus diz para elas é que elas
não devem se deixar arrastar pelo sentimento de desespero que a sua condição atual impõe, ou tenta impor. Ele diz claramente o seguinte: olha, nós não somos isto aqui, esta personagem, ou pelo menos não somos apenas isto. Nós temos um longo caminho pela frente. Haverá outras oportunidades para que vocês possam se recompor das dores que estão enfrentando agora. Vocês irão encontrar a satisfação para as dificuldades que estão experimentando agora. Mas entendam que vocês não podem se comportar agora como se pudessem se livrar das dificuldades de uma forma mágica e viverem felizes aqui, de acordo neste mundo material, este mundo situado agora, naquele caso, na Judéia, como são os felizes da terra. Porque nem os felizes da terra são felizes. Eles pensam que são felizes. Nosso amigo Cardeal Morlot, que é o espírito que assina a mensagem que está lá no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: nos iludindo sobre as perspectivas da felicidade material, a maior parte das pessoas, por exemplo, cometendo aquele erro que eu citei mais cedo, que é um vício moral, é um vício de perspectiva moral, é de colocar as suas expectativas no lugar errado, porque muito provavelmente você, ainda muito orgulhoso, muito egoísta, quer trazer para si condições que não são legítimas para o momento, que não são devidas para o momento. Nós nos deixamos levar pelas ilusões da perspectiva de felicidade exterior que outras pessoas estão vivendo, ou que elas aparentam estar vivendo. E aí diz o Cardeal Morlot lá na mensagem: vejam o caso da juventude, da riqueza e do poder. Todo mundo quer juventude, riqueza e poder. Sem se preocupar, contudo, em perceber que aquilo que vocês chamam de uma glória ou felicidade terrena, e que é simbolizada pela vida jovem, pela posse de bens materiais, ou pelo controle do poder, não passa de algo precário, que será retirado dessas pessoas, ou que será para elas, talvez, motivo de graves infelicidades. Cada espírito que transita pela Terra carrega consigo um fardo de responsabilidades que tem a ver com seu próprio histórico individual. Assim ocorrem com as dificuldades de relacionamentos afetivos, com as doenças, com a privação dos bens materiais, com a privações de oportunidades de vida. Isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar em corrigir as injustiças do mundo, de jeito nenhum. Isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar em corrigir as imperfeições materiais do mundo, de jeito nenhum. Isso também não quer dizer que a gente não deva se esforçar por tornar o mundo aprazível e bom para todos. Contudo, as dificuldades que nós arrastamos, elas identificam a nossa trajetória evolutiva. E aí, na busca por superá-las, o que é que Jesus nos pede para colocar as nossas expectativas no lugar correto? E que lugar correto seria esse? Lá no Evangelho, conforme a Bíblia, Jesus cita a expectativa pelo reino dos céus. Ele diz, mais de uma vez, que esta vida que nós levamos não deve comportar todas as nossas esperanças, que a gente não deve ficar aflito por encontrar ainda durante a encarnação material todas as recompensas de que nós gostaríamos de privar. Mas quais são as recompensas que podem nos trazer felicidade? Aonde elas estão? Elas estão em outro mundo? Elas estão no mundo espiritual? A gente deve esperá-las após a morte? O que o Espiritismo nos mostra é que a longa carreira reencarnatória do espírito imortal traz consigo variações de cenários que nós temos que enfrentar. Na maior parte do tempo, vamos chamar essa variação de cenários de provas e expiações. Nós não podemos fugir delas, porque elas dizem respeito à nossa história individual
E nós precisamos superar esses obstáculos de modo a continuar progredindo. Ok? Esse é o primeiro ponto. Mas isso não significa que, superando essas dificuldades, nós chegaremos num ponto de encontrar um idílio, um paraíso, um descanso permanente, uma felicidade plena em algum outro mundo. Porque se é verdade que a felicidade real, como nós costumamos pensar nela, não está no mundo material, ela também não está em nenhum outro mundo. Não é aonde estamos que nós vamos adquirir a felicidade como se fosse num passe de mágica por simplesmente estar lá. Não é o contexto, o local, não é nem mesmo a ausência da dor momentânea que vai nos trazer a felicidade real. A felicidade real é uma conquista do espírito. É uma conquista do espírito na sua relação direta com Deus. Ela não faz parte do contexto exterior. E é por isso que não é incomum que a gente encontre na biografia de grandes espíritos que encarnaram na Terra uma situação que é muito difícil para a gente compreender. Como eles puderam manifestar um estado mental de alegria, otimismo e felicidade, mesmo diante de dores insuportáveis, desafios de profundas privações. Enfrentaram injustiças quase incomparáveis. De onde essas pessoas, de onde esses espíritos retiram a satisfação de viver, o bem-estar? A felicidade para eles é se oferecer em sacrifício à melhora do mundo para depois encontrar recompensas no reino dos céus? Se a gente pudesse voltar na história da Joana d'Arc e perguntar para ela após a fogueira, bom, agora você está feliz porque finalmente desencarnou e vai voltar para algum lugar no mundo espiritual onde sua vida pode ser melhor? Se a gente voltar lá na história do Jean Hus, 100 anos antes de Lutero, Allan Kardec encarnado como o primeiro grande reformador da Igreja Católica na República Tcheca, também morreu na fogueira. Se nós pudéssemos entrevistar o Allan Kardec lá, vivendo ainda como Jean Hus, em 1415, na cidade de Constance, no interior da Alemanha, se nós pudéssemos perguntar para ele, após o desencarne, ele foi queimado numa fogueira, bom, agora você está livre do corpo material, está vivendo aqui próximo, Jesus veio te buscar, não é fantástico? Você ajudou a começar um movimento que vai mudar o mundo. O nome Hus é uma contração da palavra Rutinek, que era o nome completo dele, e queria dizer ganso. E quando ele subiu em direção ao cadafalso para ser atado ao poste da fogueira, ele olhou para os bispos que o haviam condenado, o haviam traído, porque ele tinha ido até o concílio a convite, com salvo-conduto do imperador, e é uma história muito, muito dolorosa. E ele olha para os bispos e diz o seguinte: vocês estão matando o ganso, mas o Senhor vai mandar um cisne e vocês não vão calar. Ele falava de Lutero. Ele veio abrir as portas para um movimento de transformação do mundo fantástico. Se nós pudéssemos entrevistá-lo, alguns minutos depois, perguntaríamos para ele, bom, você fez um ótimo trabalho. Você se sacrificou em nome de uma causa coletiva, deixou um legado e vai mudar o mundo. A sua felicidade é encontrar o reino dos céus após a morte? E eu acho muito intrigante se a gente pudesse voltar à fita, e perguntar para ele, mas uma profunda intuição nos diz o seguinte: é bastante provável que esses espíritos, que já conseguiram passar por cima de falsas expectativas com relação à dor e ao sofrimento, não é fácil, eu não quero dizer com isso que isso é fácil, todos nós sofremos por causa de um arranhão no dedo, deve ser a coisa mais dolorosa do mundo ver um filho passando fome, ser vítima de racismo, de preconceito e injustiça, é muito difícil. Mas o que esses espíritos nos mostram
é que, à medida que eles conseguem dar esses passos e enfrentar essas dificuldades para ajudar o mundo a progredir, a felicidade para eles é continuar fazendo isso. A felicidade real para eles não é se perder na expectativa de uma contemplação de um paraíso que está fora do mundo. É claro que nós não somos eles. Para nós sobreviver à pandemia, pagar as contas, ajudar algumas pessoas em volta, alguns parentes. A gente tem dificuldade para às vezes ajudar uma pessoa mais idosa. A gente se irrita com as crianças. Nós somos ainda muito, profundamente limitados, muito limitados. É muito difícil para a gente entender, depois de um quadro de dor profunda, uma doença dolorosa, a perda de alguém muito querido, imaginar que a gente vai superar um trauma desses, chegar no mundo espiritual, perguntando para Jesus: o que o Senhor espera de mim agora, na próxima etapa? Mas é aí que a felicidade real está. Porque o estado mental de equilíbrio e paz, que é a verdadeira felicidade do espírito imortal, só será encontrado no caminho do dever, no caminho da contribuição com o progresso real do mundo e dos nossos irmãos. Tudo começa por cada um de nós, claro. É um trabalho muito duro que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos. Não é fácil. Eu já falei isso algumas vezes, não é? E para encerrar a nossa oportunidade de hoje, eu gostaria de lembrar que, ao reconhecer que nós temos limitações que são muito severas, nós somos filhos dessas limitações. Quando Jesus diz: olha, compreendo vocês, o sofrimento de vocês é enorme, mas não se desesperem, porque Deus não os desampara nunca. Ele está nos lembrando da nossa natureza imortal e pedindo que a gente coloque as expectativas do espírito imortal mesmo acima das limitações mais graves que estão nos atingindo agora. Então, para nos ajudarmos, vamos tentar, nesses momentos mais difíceis, não sucumbirmos ao apelo das ilusões mais fortes, do ódio, do egoísmo mais profundo que manda a gente se encastelar, se encapsular de qualquer jeito, mantendo as dificuldades ou o mundo real lá fora longe. Vamos tentar colaborar um pouco, orando mais pela coletividade, sendo mais pacientes, ajudando quem for possível. Não nos esqueçamos que o nosso futuro espiritual não é nos livrarmos das nossas dores de agora para ir para um paraíso de delícias depois. Nosso futuro espiritual é voltar para cá e continuar colaborando com a transformação do mundo como Jesus nos pedir para fazer. Que Deus nos abençoe.